Neste vídeo, nós vamos ler uma mensagem canalizada em 19 de dezembro de 2020. Um pouquinho antiga, nós estamos em 2025. Embora seja assinada por Mestre Lanto, cumpre ressaltar que quando um mestre envia uma mensagem canalizada, não significa que o mestre em si desceu e entregou a mensagem para uma pessoa que se sente preparada para receber mensagens. Na verdade, existe uma faixa de vibração. É como se fosse um dial de FM, como se fosse um rádio. E ali as mensagens são passadas em sensações, num código que é angélico. Então nós humanos não conseguimos compreender estes códigos em sua essência. Toda mensagem canalizada de mestres, quem falou é Jesus, quem falou é Maria, quem falou é Mestre Lanto, Saint Germain, essas mensagens não são verdadeiramente, diretamente transmitidas por esse mestre, mas são percepções, intuições e traduções daquele que recebe essa sensação e coloca nas palavras que ele consegue interpretar da mensagem, que é muito mais sutil. Por que eles trabalham desta forma? Porque assim, de acordo com a minha capacidade de compreensão e com a minha expansão de consciência, eu vou interpretar a essência de um jeito. Então, se eu sou uma pessoa com pouco conhecimento, eu recebo essa sensação e ela atua dentro de mim, dentro da minha possibilidade. Se eu sou uma pessoa com uma possibilidade maior, eu posso utilizar mais abrangência desta mensagem. E assim, até que eu tenha uma consciência suprafísica e consiga me aproximando cada vez mais da essência real da mensagem. É o caminho pela busca da verdade, né? Como o jargão de Cristo, conheça a verdade, ela te libertará. Na verdade, ela é um degradê. É como você consegue, a tua capacidade de traduzir essa sensação em palavras. Então tenha em mente isso quando vocês receberem o que eu vou ler agora. Isso foi canalizado por um dos nossos membros do Portadores da Luz em dezembro de 2020. Se a mensagem ainda ecoa, provavelmente ela viria hoje com outras palavras. Portanto, não julgue, não critique e não concorde. Simplesmente ouça e deixe ecoar dentro de você. E aí você filtra com aquilo que realmente importa e faz sentido para você. Tá bom? E isso não quer dizer que não existam pessoas que tenham contatos com mestres. A gente não sabe. Eu não sei dizer. Mas de repente, dizem que Blavatsky recebia a imagem de Moria à frente dela para passar as mensagens. Outros dizem que se coligam com Maria e ela fala para a pessoa, como se fosse até uma espécie de incorporação. Então, assim, nós estamos dizendo que não exista. Nós estamos dizendo que as canalizações que chegam para o nosso time, para o nosso grupo aqui chamado Portadores da Luz, funcionam assim, ok? Nós não estamos restringindo nem prejudicando o trabalho alheio. É só como é pra gente aqui. É a nossa impressão, como chega pra gente isso, tá bom? Então eu agradeço pela tua atenção e vamos, enfim, ler a mensagem. Estamos entrando em uma era totalmente nova de esperança e de redenção. Nesta frase, nos dá a compreensão de que nós estamos saindo nos próximos anos de um Kali Yuga, que é o tempo de sombra, de escuridão, de multipopulações. É um momento em que nós estamos saindo da escassez, coincidindo tudo isso com o que os nossos amigos do Espiritismo têm dito de sair de um planeta de expiação e provas e nos preparando para um planeta, né, de redenção, um planeta que não é mais expiação e provas. Aí tem vários nomes, né? O Espiritismo chama isso de redenção, um planeta pós-expiação e provas. De qualquer forma, o que nos importa aqui é que nós estamos rumo a uma faixa de vibração maior. Já os teosóficos, os ocultistas, dizem que nós estamos indo para a quinta dimensão, o que também é uma impropriedade nisso, porque a quinta dimensão ela sempre esteve aqui. Na verdade, da mesma forma como a mensagem é canalizada, nossos sensores estão se ajustando para perceber mais a quinta dimensão. E aí tem várias coisas, né? Alguns falam de um cinturão de fótons, porque nós estamos aproximando do Sol central de Alcione, então recebemos mais luz, então isso altera toda a nossa estrutura planetária. E muitos confundem com ressonância Schumann, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Elas se influenciam, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ressonância Schumann é como se fosse a psicosfera, é tudo aquilo que o planeta recebe e ele vibra. Então é a vibração do planeta. Então, lógico que a luz interfere, nossos pensamentos interferem, tudo interfere o que está no planeta. Mas a ressonância Schumann é uma medição física, não é extrasensorial. A gente tem que deixar muito bem claro isso, em que pese tudo isso está interligado.
De qualquer forma, quando eu vejo a mensagem que os mestres lá estavam dizendo em 2020, que nós estamos entrando em uma área totalmente nova de esperança e redenção, é essa transição planetária que tão dita por aí, creio eu, é o que nos parece lendo isso. E aí, seguindo, ele diz: muitos vão sentir o chamado, seus corpos podem ser levados em algum momento a um verdadeiro apagão. Apesar de pessoal, será comum para aqueles que estão adentrando pouco a pouco no reino de Deus. Então aqui ele está falando o seguinte, que a partir do momento em que começa a gente receber mais luz, nós vamos começar a sentir um despertar. E isso vai provocar uma coligação com o nosso eu interior, nossa busca pelo divino. E este apagão é mais ou menos semelhante a outro vídeo que eu vou deixar aqui depois no card. Quais são os sintomas do despertar? De você não se encontrar mais. Então este apagão é: quem sou eu? Caramba, não sei mais quem eu sou, o que eu sou? Eu era aquilo, não me reconheço mais naquilo. Então essa mensagem nós interpretamos desse jeito. E aí ele continua: de agora em diante faz-se necessário que miremos na real noção de que o mundo ao redor é criado pela luz, através de um pensamento, mantido por elementais, conectados por um sentimento puro e forte. Aqui ele está nos chamando a atenção para entender este sutil equilíbrio, esta frágil coligação que mantém esta realidade criada por um pensamento divino, como ele diz, e mantido por consciências que fazem com que as vibrações das coisas se sustentem. Senão a luz ela está ali, você condensa energia para tomar uma forma, quando você para de pensar naquilo, ela perde a forma. Então o que mantém a forma é justamente essas consciências que trabalham para cada objeto mantido na matéria. Então, ter noção real e mirar nossos olhos para isso significa estarmos alinhados com essa realidade. É, mais uma vez, um chamado para despertar. Podemos interpretar esses três comandos iniciais como: olha, o planeta está evoluindo, está vindo mais luz. É a sua hora de aproveitar isso como um cometa, pegar na cauda dele e você também evoluir. E aí ele continua aqui, olha: os sentimentos nos conectam com o todo e com as coisas, desde as mais simples até as mais complexas. Porque palavras limitam a realidade. Porque às vezes você vê uma coisa e você não consegue traduzir em palavras. Às vezes a gente consegue fazer uma viagem ao centro do universo em 2 milissegundos, mas eu levaria uma vida inteira para tentar descrever isso em palavras. E não é meu essa construção filosófica, tá? Mas eu não quero me apropriar da construção alheia. Mas ela resume muito bem isso. A linguagem dos sentimentos ela é muito mais simples, ao mesmo tempo ela é muito mais complexa, porque a gente consegue, com o sentimento, traduzir muito mais coisa, muito mais sentido a algo do que simplesmente eu falar sobre isso. É no sentimento que nós vamos nos conectar com o todo. Veja que a gente discute muito aquelas escalas de Hawkins, né? Quanto mais elevado o sentimento, a nossa forma de estar vibrando, maior a nossa conexão com o superior. Então é importante a gente estar sempre buscando as melhores vibrações e os melhores sentimentos. É buscar paz no caos. O mundo pode estar caindo, mas eu tenho amor dentro de mim, eu tenho paz, eu estou em equilíbrio. E eu só consigo buscar tudo isso quando eu tenho um maior entendimento, quando me coligo com a luz, me coligo com o meu despertar, busco a minha caminhada rumo ao divino e me coligo com essas forças que estão transformando o planeta. E ele continua: sentimentos simples tendem a nos levar mais longe. Sentimentos complexos tendem a nos aprisionar nos próprios sentimentos e suas possíveis razões. Ou seja, sentimentos mais sublimes são aqueles de alegria, de amor, são fáceis de se expressar e não exigem muito para que aquilo aconteça. Já sentir inveja, ódio, esses sentimentos exigem uma malha muito complexa de sensações e relações com as pessoas e com o mundo para você estar vibrando isso. Eles te aprisionam na realidade atual e te afastam deste momento de esperança e redenção que eles estão nos dizendo. E aí ele fala assim: olhai ao teu redor e veja o sentimento que você emprega a tudo que vê. Afinal, esses sentimentos te mantêm presos neste mundo. Mais uma vez, ele está falando aqui desses apegos. O quanto cada objeto, cada pessoa, cada coisa, qual sentimento eu aplico aquilo? Se tudo é criação de Deus, quem fala em Big Bang significa que tudo sai de uma mínima partícula. Tudo isso faz parte de nós. Então, qual é a nossa relação com isso? Nada é nosso, porque tudo está em nós e nós estamos em tudo. Deus é uno. Nós somos a soma de tudo. Deus é a soma de tudo. Essa é uma possibilidade de se crer que Deus seja assim. Temos que começar a falar o quê? Não só o que a gente sente pelas coisas, mas o que a gente emana onde a gente está. O que nós somos nos ambientes que entramos? Como é que a gente entra? A gente suga, a gente deixa, a gente é neutro. Então, começar a prestar atenção no que nós somos em relação ao todo. Aí, ele diz assim: ao olhar para um objeto e dizer, eu gosto dele,
está mantendo e suprindo um sentimento de ligação com aquele objeto. A cada passo que dá, carrega contigo um sentimento, por vezes é mais pesado, a tua alma, que o peso do objeto em si. É como se tudo que você dissesse que é seu fosse para suas costas. Então, você fala, essa casa é minha, aquele carro é meu, esses bens são meus, esse pequeno objeto é meu, essa gaveta cheia de coisa é minha, aquele armário que eu não quero limpar é meu, todas aquelas roupas que eu não, tudo aquilo vai nas tuas costas. Então, é como se de alguma forma, você, cada passo que dá, carrega tudo isso nas suas costas. E de certa forma, você tem responsabilidade sobre tudo aquilo. Então, isso te torna uma pessoa muito mais complexa e mais enraigada com as realidades do planeta. Olha, ninguém está dizendo aqui que você tem que desapegar de tudo, abrir mão de tudo e ser um andarilho. Não é isso. Mas é ressignificar o sentimento que você dá a cada coisa que você tem, a importância do que você tem. E tentar ser um pouco mais minimalista, manter realmente o que faz sentido para a tua trajetória. E aí ele continua assim. Os mestres carregam consigo toda a experiência, mas nem o objeto. Alguns carregam apenas um pequeno objeto, um amuleto, um símbolo, nada mais, para os extinguir. Porque, na verdade, quanto maior a consciência, menos forma tem. E para se comunicar com seres como nós, que precisamos de uma forma para entender que aquilo é uma unidade, eles acabam se simbolizando em alguma forma, ou numa imagem, ou num símbolo. Alguns, por exemplo, quando meditam e se ligam com anjos, dizem que vem apenas olhos, um olho. Então, em geral, há quem diga que quando você vê um olho, quando está meditando, você está se coligando com consciências angélicas. Depois eu vou fazer um vídeo explicando o que significa essa consciência angélica em relação à consciência humana, que é um estado evolutivo. Mas aqui nos basta, nesse momento, entender isto. E a mensagem continua assim. Quando diz a alguém, eu gosto de você, mantenha um laço com esta pessoa. Um laço de terceira dimensão, em verdade. Esse gostar de terceira dimensão cria um gostar na forma, e não com a essência da pessoa. E tudo isso vai te prender a este mundo. Aprenda a olhar, sentir, amar o próximo na essência. Este amor não se desfaz em outras dimensões. Olhe menos com os olhos. Aqui ele está dizendo para a gente se apegar menos à forma, e a gente se doar mais e perceber mais o outro que está ao nosso redor. E olhar com essa visão de que tudo isso é uma coisa só. E começar a olhar para as pessoas não nesse físico, e sim do que ela representa para o universo. O que ela é, mais uma gota de um oceano, assim como você. E de mãos dadas, somamos para ser um grande oceano. Então, quando a gente começa a ter essa sensação, essa noção de que o outro precisa evoluir para que o todo evolua, a gente olha menos para a gente e mais para o conjunto. Então, nós temos que olhar para a gente. Porque não basta eu salvar toda a humanidade ou estar mal. Por quê? Eu serei, então, a única peça doente num tabuleiro sadio. Então eu tenho que olhar para mim, mas também para todos. Isso é muito difícil, porque no mundo de hoje, com tantas coisas que a gente acaba se atrelando e querendo criar dentro de nós abrimos responsabilidades às vezes inúteis e ficamos presos nisso. E aí dizemos, nossa, não tenho tempo de cuidar nem de mim. Olha, não consigo fazer o que eu gostaria, não consigo fazer aquilo que eu queria tanto. E aí a gente vai levando uma vida que a gente pensa uma coisa, projeta uma coisa e faz outra. Essa depressão começa a nos causar um mal-estar. E aí um dia nós olhamos no espelho e não sabemos para quem estamos olhando mais. Então essa busca de interiorizar não é só do despertar, mas de compreender o que nós realmente somos. Ou na verdade, não o quem nós somos, mas o que nós somos. Olhar menos com os olhos, mais com o coração. Aí olha que ele diz aqui, eu até dei um spoiler nessa última frase, né? Bem-aventurados são os cegos, que enxergam o mundo pelo coração. Não precisa nem explicar essa frase. Aí ele diz assim, quando você compra algo porque gosta, está aumentando não o teu patrimônio, mas o teu espólio. Reflita sobre isto. Eu não vou nem dizer nada dessa frase, porque ela é tão intensa e tem tanto significado que eu deixo como reflexão. Quando compramos algo que gostamos, estamos aumentando não o nosso patrimônio, mas o nosso espólio. Vamos refletir, ele está pedindo isso. Aí ele continua. Caramba, quanta informação numa única carta. Essa carta realmente ela me toca muito. O tempo não existe, mas para a tua experiência da matéria, a contabilidade do tempo faz com que seja testado, a todo momento, a sua dedicação com o que realmente importa. Mais uma vez, o essencialismo. Não digo minimalismo, agora eu vou ter só um quarto com uma cama, um livro e vou sair pelo mundo. Não é bem isso. Mas faça um exercício de olhar tudo que está ao seu redor. Eu preciso mesmo disso? Há quanto tempo está parado e eu não estou usando? Aqui é um elemental, é uma vida, é uma energia parada, sem função nenhuma. Será que talvez não possa gerar karmas para a gente? De manter objetos parados?
Afinal, cada objeto tem que ter o seu propósito. Eu não busco meu propósito, por que eu vou aprisionar um bem? Ah, não tem vida, ele é inanimado. Mas tudo evolui. Tudo evolui. Veja que a construção do reino humano, ela vem desde o reino mineral, depois do reino vegetal, animal. Nós temos dentro de nós todos os reinos, toda a inteligência desses reinos. Nós somos o fruto da evolução desses reinos. Então, um objeto inanimado parado numa gaveta, você pode estar impedindo até a evolução de algum reino. Parece um absurdo dizer isso e real, mas vamos refletir. Como eu disse, a gente aqui não aceita tudo 100%, mas a gente reflete. Não faz sentido? Muito bem. Fez? O que a gente vai fazer com isso? Que quando a gente se propõe a levar a mensagem, não é simplesmente, olha, agora eu sei. Isso só vai aumentando a tua responsabilidade. E sim, o que eu faço com isso? É isso que é um agente transformador de nós mesmos e dos outros. E aí, ele continua. O teu relacionamento com as pessoas não pode ser na forma. Não pode julgar o teu irmão ao teu lado, pois não detém o conhecimento divino na medida que possa julgar. Bem como, ao receber um julgamento, não tome dele partido, pois não pode se identificar com isto, já que isto também não te representa. Nós não somos esse corpo, nem essa mente, nem o que nós sentimos. Nós estamos nesse estágio agora como uma forma de evoluir. A nossa essência está em outro lugar. É como se fosse aquele filme Avatar. Em algum lugar, ou numa janela não localizada, como se diz na física quântica, há uma inteligência que nos anima. Como Jean Valjean diz, o espírito que me anima, ele sempre diz isso, né? Em verdade, é isso. Em algum lugar, uma inteligência muito maior gera um pequeno fragmento de si para vir à matéria experimentar. E é este corpo que hoje, por exemplo, eu chamo de Walter, que é esta experiência, que evolui para voltar melhor para a origem. Uns dizem mônada, então não põe nomes, mas é isso. Há uma essência que nos anima. E esta essência que cuida de nós, ela não tem forma, de certo. Pelo menos não que a gente possa compreender. Então, se eu estou julgando alguém ao meu lado, eu estou julgando essa pequena forma, esse estágio transitório. Eu estou gastando tempo, talvez jogando porcos às pérolas, sei lá. De qualquer forma, quando a gente julga, a gente está perdendo uma energia muito grande, porque a gente está dizendo isto é, a gente está reduzindo algo que é gigantesco, é infinito por vezes. Por isso mesmo que nem Deus a gente define. Quando você tenta definir Deus, você está reduzindo a ele, né, deixando de fazer ele infinito. Se ele é infinito, eu precisaria do infinito também para poder descrever o que ele é. Então, não tomar partido do que me dizem também é não levar a sério, não se identificar com aquilo, porque nós também não somos isso. Então, é uma forma libertadora de entender que nós somos muito mais. E esse estágio não é o que nós somos. Como o Trigueirinho bem diz, e minha esposa, que vai participar de alguns vídeos, sempre diz, e ela é muito pertinente ela me lembrar isso a todo momento. Estar neste mundo sem ser deste mundo. Nós não somos daqui. Somos consciências cósmicas, que estamos aqui neste momento. Então, quando a gente assume esse patamar, fica muito mais fácil nós compreendermos o que nós somos e o porquê nós estamos aqui. Todo mundo tem o seu propósito aqui. Esta é a grande busca. Aí ele continua assim. Teus atos representam o que crê ser o melhor sobre o julgamento desta vida. Por esta razão, não se culpe, nem os outros pelos que fazem. Em verdade, não fazem, já que essa realidade é uma ilusão. Aqui são testes. Aqui atuam como uma peça e um tabuleiro de um jogo. Ou seja, sobre aquelas regras do jogo, você condiciona todo o resto da forma como você vai atuar. E, enfim, gente, nós assumimos papéis para que a nossa alma possa evoluir. Ora pelo caminho do polo positivo e ora pelo polo negativo. Nós entendemos isso como bem e mal, que são vibrações. Umas são mais densas, outras são mais sutis. Mas o universo é feito das duas. Em outra mensagem nós dissemos que o bem é o produto do mal. É a lapidação do mal. Então o mal existe como pedra bruta e o bem como um cristal lapidado. Então nós temos que entender e compreender que quando nós estamos diante do mal, nós não resistimos, nós não enfrentamos, nós oramos, nós nos colocamos à luz, projetamos luz e entendemos que é apenas um estágio de evolução que precisa evoluir mais para entender o mal que está causando. É por isso que nós vemos tanto mal acontecendo e fala, por que Deus não atua? Atua, e muito. Só de aquele mal estar existindo, Deus está ali também. Porque Deus está acima do bem e do mal, acima do tempo, Ele é tudo e é todos. Se nós entendemos isso, fica muito mais fácil entender os momentos que nós estamos passando de tudo que a gente vive. Ah, então eu não vou deixar alguém fazer mal e permitir? Não. Essa pessoa precisa aprender e evoluir. O que cabe a você em relação àquela pessoa ajudá-la a evoluir? Há alguma incumbência sobre você? Se não, não interfira.
Não queira tomar dores que não são suas. Isso já é um julgamento. E aí você está deixando de entender o teu propósito. Se o teu propósito é trabalhar aquela pessoa, muito bem. Então vai lá e o faça. E vamos em frente. A outra coisa, né, que ele conta, essa realidade é uma ilusão. Essa ilusão não quer dizer que isso não seja verdadeiro, que não exista. Mas é que isto é um mundo projetado para que a gente possa evoluir. Essa casca palpável, na verdade, é nada mais do que um outro estágio de consciência, que uma camada dentro de uma camada dentro de uma camada, para a gente poder fazer exercícios específicos. E aí ele fala assim, é assim a tua realidade. O jogo está acabando. É necessário desapegar-se do tabuleiro, das peças e da sorte que crê ser necessária para a continuação. Assim, assumirá a tua vida em essência e deixará para trás tudo aquilo que não importa. Aqui ele está dizendo o seguinte, nós estamos numa transição planetária. O jogo vai mudar, o tabuleiro vai ser outro, a realidade vai ser outra, como já aconteceu em várias outras épocas. A própria Bíblia fala do dilúvio, morreu todo mundo, ficou poucos, né? E tudo foi refeito. Tudo bem que ali tem muita metáfora, ali são mitos, todos os mitos têm o seu fundo de verdade, mas de toda sorte, eu quero dizer que nós estamos chegando no fim de um ciclo. O que vai acontecer para esse ciclo se renovar, pouco nos importa. E pouco nós sabemos, e no momento nem é um momento. Nos importa agora entender o momento que nós estamos, que é o fim de um ciclo. Então, nós não temos mais que nos apegar nessas coisas materiais. Olha o meu celular, olha o meu carro, olha ele tem mais do que eu, porque tudo isso vai passar. E o que vai sobreviver? A sabedoria que foi adquirida, que se incorporou a você. Que aquilo que você aprendeu, que você pratica, ela entra dentro de ti como um hábito e depois aquilo se torna parte de você. É esta essência que vem para você quando você encarna e você chega e percebe que você tem vários dons, várias sensações, o que te torna único. Porque é o acúmulo de experiências. Não é o que você leu só, mas é o que você realmente pôs em prática, o que você vivenciou. É aquilo que é seu. E aí você passa a ser aquilo. E isto então sobrevive na essência. Que é isto, na verdade, que esse espírito que nos anima está buscando. Não eu li esse livro muito legal. Tá aí, como é que você pôs em prática aquilo? E como aquilo te transformou? Então, viver na Terra é uma experiência transformadora. Mas não é transformadora daquele, olha, quem te viu, quem te vê, hein? Há um ano atrás estava mais magro. Transformadora no sentido de que a tua essência se transformou. Se você passar e olhar para a sua vida alguns anos atrás e você falar, caramba, eu consegui continuar na mesma pessoa, e tem alguma coisa errada. Eu não tive problemas, e tem uma coisa errada. Na verdade, você tem que olhar e falar, meu Deus, eu não sou mais nada daquilo. E digo mais, quanto problema apareceu na minha vida. Que bom, você está passando por desafios, superando, passando por desafios, superando, você está jogando o jogo certo. Aí ele fala assim, a cada momento em que liga o teu ódio, está criando ódio. A cada momento em que liga a tua ânsia, cria ansiedade ao teu redor. A cada momento em que liga o amor tridimensional a tudo e a todos, cria apego por este mundo. Tudo o que cria em terceira dimensão, fica em terceira dimensão e te prende nela. Ufa, esta é dura, hein? Porque aqui o que ele está dizendo? Tudo que a gente sente, que a gente julga, que a gente se apega, nos cria aqui. E o que ele começa dizendo? Estamos subindo para uma nova realidade. O planeta vai se transformar. Ou seja, quanto mais enraizado a gente está com essa realidade, mais difícil e mais duro vai ser quando a gente tiver que se transformar para algo a mais. Então são esses paradigmas mentais que a gente cria que nos aprisionam. Então o apego não é só, eu sou muito apegado àquele objeto, eu sou muito apegado àquela pessoa. Tudo bem, isso é uma forma de apego, mas é aquela que a gente diz, isto é caro para mim, eu não abro mão disso. Porque um dia isto vai deixar de ser disto. E aí é que nós vamos nos enfrentar e falar, e agora? Vou me reconhecer no quê? Em nada. Por isso que muitas meditações guiadas nos levam ao vazio, para entender que nós não precisamos de nada. É difícil muitas vezes, né? Eu acho que, para os amigos que estão nesse momento ouvindo toda essa mensagem, podem estar interpretando isso como um chamado, ou caramba, é difícil de digerir tudo isso, sugiro a leitura dos Sutras de Patanjali. Depois eu tento achar um jeito de deixar essas mensagens para vocês. Provável que eu faça um playlist disso, porque ele é sublime e ajuda a gente a entender isso melhor, aceitar melhor e viver bem mesmo com aquilo. Aí ele diz assim, seja o silêncio a tudo, desligue-se das preocupações, desligue-se dos sentimentos ruins e bons, não sinta. Dei outro spoiler aqui do vazio, né? Seja o silêncio a tudo. Quanto mais a gente reage, mais a gente polui. Quando você fala, quando você pensa, quando você age, você está movimentando energias que a gente não conhece.
O ser humano passa o dia inteiro experienciando energias que ele não conhece, coisas que ele não conhece. Ele simplesmente é curioso e vai fazendo. E aí isso em algum momento prejudica. Ah, então é mais fácil morrer, né? Desligar. Não é bem isso. Ele está dizendo para a gente tentar encontrar o melhor equilíbrio possível. É como se você entra numa mata e você se torna um elemento daquela mata. Você não é um ser estranho andando ali. Então você tentar se moldar nos ambientes que você está. Veja, não é só comportamental, mas é vibracional. Se você entra numa igreja e você está vibrando aquela devoção, você participa daquilo. E você potencializa. Se você entra com raiva e doente pedindo, eu vim aqui rezar que eu estou mal, você está indo lá tomar a energia do lugar. Tudo bem, a igreja é para isso mesmo. Se você vai na casa de alguém e não está bem, você suga a energia dos moradores. Se você está ótimo, você deixa a energia nos moradores. Quando você está em equilíbrio, você começa primeiro a ver que lugares você vai e começa a julgar se você consegue ir para aquele lugar, se vale a pena se misturar com aquilo. Não porque você é superior, mas porque aquilo é uma energia afim. Por quê? É buscar o equilíbrio no caos. Somente quando você consegue construir dentro de você uma força que te sustente em qualquer ambiente, que você pode estar andando pela rua com uma chama acesa, com o teu coração totalmente iluminado. É um perigo você orar, meditar, expandir chamas e sair para a rua, ir para um bar beber. Você vai ser um ponto de luz, vai ser uma lamparina no meio de um mosquiteiro. É muito perigoso. Então temos que aprender essas proteções, aprender a ter esse equilíbrio. E quando ele fala aqui em não sentir, na verdade, o que ele está dizendo para a gente? Quando você desliga-se de tudo e você não sente nada, você dá um milissegundo de descanso para a tua existência. E é nesse momento em que o divino se manifesta e nos mandam as canalizações, as mensagens, intuições para o nosso futuro, nos guia para o caminho correto. Então não é que não sinta nunca mais, mas tenha momentos de silêncio. Silencie-se por alguns momentos. Existe um mantra que a gente faz no Japamala, que é assim, a gente pega uma conta, mentaliza a palavra paz, aí ó, silêncio, paz, silêncio, e faz isso em todas as 100 e poucas contas do Japamala. E isso vai nos fazendo aquilo que a gente falou, cria-se um hábito torna parte de nós. Então a paz que nos tira as preocupações, nos torna mais leves, e o silêncio que nos permite a entrada do divino. E essa respiração, a gente pode inclusive fazer, né, pensando para entrando, para saindo, a gente está trabalhando quase como, né, um exercício yogi. E aí ele continua aqui, assim deixará florir a verdade dentro de ti. Neste contexto, poderá migrar a tua realidade para o mundo estelar que o aguarda, por conta de você não sentir. Sabe aquela parábola chinesa que diz copo cheio, copo vazio, meio cheio, né? Então você tem que esvaziar para o novo entrar. É isso. Então ele está dizendo que quando você consegue esvaziar esse balde cheio de coisa que a gente cria, essa mochila que a gente carrega desnecessária, a gente dá espaço para este novo que está por chegar entrar e nos tomar. E aí a gente está florindo dentro de nós a nossa verdade, o nosso caminho, e aí, enfim, os bons sentimentos e nos abrir para o mundo que está por vir. Esta é a porta para o futuro da evolução humana e do planeta Terra. No reloginho cósmico que vai fazer com que tudo evolua. Você quer fazer parte ou não? Este é o grande chamado. E aí, ele continua. Se for sentir, sinta alegria. Chama a laranja. Este combustível foi oferecido aos homens para que possam ter um meio de trabalharem dentro deste mundo e criar a devoção divina. Então a alegria é a chave. Porque a alegria te faz leve. Não é aquela alegria gigantesca de explosão. É espontânea, calma. É você sentir bem, gratuitamente. Isso é muito importante. E ele ainda continua, dizendo assim. É simples. Nunca foi tão fácil fazer isto. Pois nunca, neste mundo, tiveram acesso a tanta luz criadora e oportunidades de elevação. E isso nos remete novamente a esta oportunidade que está se abrindo de um novo momento planetário, de um novo momento de luz que abarca e chega no planeta Terra. E aí vai continuando dizendo: acione o seu verdadeiro eu maiúsculo. Basta pedir e acreditar. Não crie grandes expectativas, não crie rituais necessários, não crie imagens, não crie nada. É só acionar. Basta submeter-se à luz que ela se transforma e sutilmente você vai se transformando também. Então a gente não precisa fazer um monte de coisa e falar, no ar-condicionado, então eu não mudei.
Na verdade, o que muda é o estado de consciência. Quando isso acontece, aos poucos a coisa vai se enraizando. E a gente vai sentindo. Mas não espere que você, por hoje ou recentemente, tenha falado: agora eu vou mudar a minha vida, que as coisas serão muito rápidas e fáceis. Tudo é um processo extremamente complexo e intrincado. E a gente tem que estar o tempo inteiro com essa força de vontade de prosperar na espiritualidade. E ele segue dizendo: quando dissemos para desligar-se de tudo, estamos dizendo que as esferas mais elevadas são disformes. Mas não significa que não há vida ou não há existência. Pois, na verdade, é uma tentativa de mostrar para a gente que a forma em si não é a única forma de a gente entender que há vida em algo. Essa manifestação é mais densa. Quanto mais sutil, menos se percebe a forma, mas se existe a presença. Nicodemos ouviu isso de Jesus na passagem de João, em que eles ficam ali dialogando o que é Deus. Então Jesus diz: você sente o vento, você não vê, mas ele passa. Você sabe que ele está ali, mas você não sabe defini-lo porque você não vê. E ele segue: ocorre que é preciso implodir a sua crença dessa dimensão e o teu mundo para que renasça na luz do Criador, em uma forma mais pura e com mais vida. Esta implosão, na verdade, é no sentido figurado. É porque se a gente está realmente intrincado, se a gente está muito coligado com a realidade física, pouco ligado com a realidade imaterial, para a gente é um conflito muito grande, é um choque. E este desapego, essa desconstrução, essa ressignificação do que é a vida, é realmente muito complicada, porque depende de a gente realmente estar disposto a destruir tudo que a gente acredita. Ou ressignificar, que achei a melhor palavra, né? E aí a gente começa a perceber o quê? Que com isso a gente se aproxima do Criador, porque o Criador ele não é algo que se manifesta na forma. Ele também se manifesta na forma, mas ele em essência é a não forma, é o disforme. E a gente só vai poder chegar próximo dele quando a gente entender que nem tudo tem forma. Então ele está dizendo para a gente desconstruir esses nossos dogmas que nos travam nessa crença limitante. E aí, quando nós conseguimos isso, ele diz: Criador e criatura podem ser um novamente. E ao receber a presença de um ser de luz, emita o seu melhor sentimento. Dê o seu melhor, já que eles trazem o melhor que eles podem dar. Essa aqui é muito importante, porque em algumas experiências que muitas pessoas que viram esta mensagem relataram que, de fato, quando sentem uma presença, sentem junto algo que não é deles. São emanações positivas e maravilhosas que encostam em você, te transformam imediatamente. E qual é a melhor forma de você ser grato a isso? É justamente oferecendo o seu melhor sentimento. Porque às vezes por falar eu sou grato, você tentar dizer obrigado, se mostrar e prostrar-se em gratidão, veja que se esse ser está livre da forma e ele enxerga a tua essência, isso chega até você, a melhor forma de ele te entender, lembre-se que a linguagem superior é no sentimento. Então o seu melhor sentimento, voltando a ele, você vai conseguir, numa linguagem mais rica, mostrar para este ser que o que ele está te entregando, você está retribuindo na medida e na proposta e na proporção que você pode devolver a ele. E isto cria uma conexão positiva. Isto é gratidão. E aí ele continua dizendo: quando surgir a grande estrela no céu, lembre-se que lá marca a grande chegada do Cristo em cada um de vós. Aqui tem tanta interpretação. Uns dizem que é a Nova Jerusalém, não estou dizendo que é, mas alguns falam que é a Nova Jerusalém. Aqui ele fala que é o retorno de Cristo, muitos acham que é isso. Outros falam que nós podemos ver o reflexo da nossa alma no alto, por isso que diz que é uma estrela no céu. É porque a chegada de Cristo em cada um de vós. Não é Cristo para todos, é Cristo em cada um. Então talvez seja que quando a gente conseguir concluir essa etapa que essa carta está dizendo para a gente, significa que nosso Cristo pode se manifestar. É assim que eu consegui entender um pouco mais, mas é só minha interpretação. E aí continua, já indo para o finalmente: a paz de Cristo está convosco. Hoje ele é a esperança. E ele encerra aqui. Então, gente, é uma mensagem de esperança, de que se nós conseguirmos nos livrar dessas amarras, nós vamos conseguir, de fato, alcançar planos muito mais evoluídos e vamos seguir esse caminho. É um roteiro, praticamente, de como a gente, a partir dessa crença do despertar, a gente começa então a fluir dentro da gente essa chama que constrói dentro da gente a vontade de ser mais, não por nós mesmos, mas pelo outro, pelo projeto divino. Questione-se: o que eu sou? Qual é o meu propósito?
qual a minha missão nesta matéria, neste momento, o que eu tenho que fazer, por que me colocaram aqui, ou por que eu vim para cá. Tente refletir sobre isso. O nascimento da matéria vem junto com um grande esquecimento. E isso prejudica porque, por vezes, nós nos perdemos no verdadeiro propósito. E ele está aí em algum lugar. Basta procurarmos nossas câmaras secretas, no nosso coração. E pouco a pouco tudo vai se revelando. Era isso que eu tinha para falar hoje sobre essa carta que foi enviada para a gente. Agradeço muito a sua presença até o fim. Por favor, se você não está inscrito, se inscreva no canal. Comente o que você achou dessa carta. Ativa o sininho. Deixa o seu like. Tudo isso ajuda muito o canal, o algoritmo do YouTube, a lembrar que a gente existe e oferecer esse conteúdo para outros que podem também estar precisando ou se interessando por esse tipo de conteúdo. Então, agradeço mais uma vez. Logo, logo saem outros vídeos aí. Muito obrigado e até a próxima, hein? Tchau, tchau.